bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil, bom dia Luiz Fernando Heller, abraço grande para você, bom dia Oscar Berro, abraço grande, abraço para o Pedro Carlos, nosso querido doutor Pedro Carlos, se recuperando de um probleminha que teve, né? Mas hoje está cada vez melhor, está vendo a gente na casa dele, bom dia, mas bom dia mesmo, né? Olha, o Rio de Janeiro está nublado, né? E com chuva, possível chuva a qualquer hora, mas aquela chuva aqui ou ali, segundo as previsões meteorológicas, não é? Você está em sintonia com a gente, eu quero agradecer, quero mandar um alô para toda a turma que está me vendo aí, para o Jorge Trigo lá em Lisboa, não é? Para a minha querida amiga Tônia Elizabeth, alô Tônia, um abração. E o dia de hoje, por mais que a gente queira ser alegre, não dá para ser em função da tragédia ocorrida em Suzano. Vamos falar já dela, mas eu queria lembrar que aqui no Rio de Janeiro, dois fatos são relativamente novos. Hoje pela manhã, ou ontem à tarde, na verdade, hoje pela manhã já está reassumindo, ou vai reassumir a prefeitura, o prefeito Rodrigo Neves de Niterói. Ele, após 3 meses de prisão, ele foi solto, né? Eu fico imaginando o que é isso, né? Porque os desembargadores estão julgando de que, na verdade, ele não teve, assim, tanta gravidade para ser preso. Eu fico pensando, eu não sei, eu não conheço o senhor Rodrigo Neves, não sei da sua administração, eu sei até que ele fez um túnel muito bonito em Niterói, porque meus filhos moram em Itaipu e na verdade, aquilo facilitou a beça. Você vai até Charitas e você passa por um túnel que é coisa de primeiro mundo. Então, nesse particular, ele trabalhou. Sei que ele está acusado de ter recebido propina, etc. e que tais, mas após 3 meses de prisão, né, eu tinha notícias até de um amigo que mora em Niterói, que é natural que esteja deprimido, que 3 meses de prisão, então vem aí os desembargadores e soltam o cidadão. Se ele tem culpa no cartório, parece que ele tem uma série de restrições a cumprir, embora possa reassumir o cargo, ele ainda está sendo julgado, ele não foi absolvido, mas também não foi condenado. Agora, se ele tem culpa no cartório, então, muito justificadamente é. Mas se não tem culpa no cartório, meu Deus do céu, você sabe o que é? Você está na sua casa, você está no seu posto de trabalho, eleito pelo povo, e de repente você é tirado dali, colocado numa prisão pelos 3 meses, e na realidade, de repente, se descobre que a coisa não era tão grave assim. É uma certa inconstância, a meu ver, observando de fora, de uma forma leiga, é uma certa inconstância por parte da justiça. Ou prende ou solta, não é? Ou prende para valer, no caso, tendo provas robustas, ou então, pelo amor de Deus, não deixa o cara mofando na cadeia 2 ou 3 meses. Agora, por outro lado, também, o prefeito de Belford Roxo, né, a justiça, se a palavra é essa, sequestrou 10 milhões do prefeito de Belford Roxo sob suspeição de má versação de verba pública. Então a gente fica se perguntando, meu Deus do céu, mas Belford Roxo está tão rico assim para o prefeito ter 10 milhões para serem sequestrados? Tá aí. Agora, voltando à história de Suzano, né? Nós todos lamentamos profundamente o que ocorreu. Eu vou, sem mais delongas, logo na abertura do programa, mandar um abraço a todos vocês. Vou partir para a oração, que é aquele momento que você sabe, tradicional do meu programa, desde a época do rádio, né? E depois dessa oração, eu vou colocar uma matéria, que é uma matéria forte, com relação ao que houve em Suzano. Nós temos aqui as presenças, você vê aqui a Samira já se preparando aí, né, Samira? Bom dia, se preparando para a câmera. Nós temos ali o Fábio Antônio, jornalista. Bom dia, Fábio. Nem falei com ele ainda, né? Porque um prazer recebê-lo aqui. E temos ali o Dr. Luiz Aibinder, né? O grande psicólogo Luiz Aibinder, e é da seara dele, né? São certas perguntas que as pessoas todas estão se perguntando, e a bem da verdade, por mais explicação que se dê, a gente fica ainda aqui na dúvida, né? Como é que 2 pessoas
um de 20 anos, 25 anos, o outro de 17 anos, resolve sair por aí atirando em todo mundo, matando as pessoas que foram mortas lá em Suzano, São Paulo. Para isso a gente tem então essa matéria ilustrando. Mas antes dela, vamos àquele momento de reflexão e depois então a gente vai para essa matéria, ok? Um abraço, lembrando que esse programa é uma oferta das espadascatana.com.br. Você pode, em qualquer parte do país, você pode solicitar a sua espada que vem lá do Oriente, com toda a tradição japonesa, para a tua casa. E se você morar no exterior, você pode exigir a sua espada, comprar a sua espada, seria melhor dizendo, através do shotokan.com. Nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Muito bem, então nós tivemos aí esse momento de oração e agora vamos àquela reportagem que eu vou ter a oportunidade de apresentar aqui para você. Um trabalho muito bonito executado pela Band e que a gente está tomando aqui carona para ilustrar o debate que vamos ter já já. Vamos lá. O carro que aparece nas imagens da câmera de segurança foi alugado no dia 21 de fevereiro. Desde então, ficou neste estacionamento a 2 quadras da escola onde aconteceu o massacre. Essas imagens mostram os jovens pagando pelo período em que o veículo ficou lá. O dono do estacionamento contou que Guilherme Taúci Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25, costumavam ir ao local de madrugada, levavam malas e ficavam dentro do carro. No dia que eles vieram pagar, eles pagaram, não reclamaram do preço nem nada e saíram. Perguntei se eles gostariam de fazer um mensal para continuar no estacionamento, eles falaram que não ia voltar mais, entendeu? Que não ia precisar mais. A polícia já ouviu 20 testemunhas. Segundo uma delas, Guilherme falava de fazer
fazer algo maior do que o massacre de Columbine, nos Estados Unidos, em 1999, quando 2 jovens mataram 12 alunos e um professor em uma escola. O adolescente teria convencido Luiz Henrique a financiar o ataque em Suzano. De acordo com as investigações, o tio de Guilherme, Jorge Antônio de Moraes, foi morto na loja de veículos de que era dono, porque sabia dos planos do sobrinho. Quer dizer, vocês vejam que coisa incrível, porque tinham alugado esse carro, e esse carro estava alugado naquele estacionamento há perto de 20 dias, né? Então, é qualquer coisa inimaginável, né? Pelo menos para aquilo que a gente chama de pessoas emocionalmente equilibradas. É evidente que esses dois tinham problemas sérios e é o que nós vamos saber agora. Vamos conversar com os nossos convidados. Aliás, uma informação, o Gélcio Cunha está vindo aí, né? Houve um pequeno acidente aqui. Na realidade, caiu aí a torrezinha do microfone, mas só acontece com o programa que é ao vivo. Por favor, Samira, dá uma olhada aí nesse fio. E eu vou falar inicialmente com o nosso querido Aibinder. O microfone já está suficientemente próximo dele. Muito bom dia, Aibinder. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Você que é psicólogo, né? Qual é a análise que você faz à luz da psicologia, que foi um quadro famoso que você apresenta até hoje no rádio, dessas duas pessoas, por favor? Primeiro, a gente não pode reduzir a uma causa só. É uma visão muito simplista. Estreita. Não tem porte de arma, não tem que proibir porte de arma, esse tipo de argumentação é muito simplista. Para uma situação que é multifatorial. Muitos fatores contribuem para uma ocorrência dessa. Uhum. Estudos feitos nos Estados Unidos sobre esses casos semelhantes, que são vários, lá é muito comum. Começaram na década de 90 e as pesquisas todas convergem para um determinado ponto. Aqueles alunos que saem fora do padrão normal, entre aspas, o gordo, o estudioso, o espinhento é o caso desse. O calado, o descendente de estrangeiro, que fala com sotaque, o gago. Essas pessoas sofrem muito bullying dos colegas. Hoje em dia o bullying ficou pior, porque antigamente o cara te esperava lá na saída da escola para te bater, você conseguia às vezes se desviar e não apanhar. Mas hoje tem o bullying pela internet, o bullying cibernético. Então você não escapa disso. Divulgam tudo para todo mundo da turma, para os teus amigos, uma perseguição muito cruel. Essas pessoas funcionam como panelas de pressão. Geralmente são quietos, calados, são só diferentes da média dos alunos. E altamente complexados, né? Porque eles vivem sendo massacrados o tempo todo. Eles não são complexados porque é gago ou porque é gordo. Ele é complexado pela perseguição que sofre. Então é uma panela de pressão que vai explodindo. Nos Estados Unidos, essa panela de pressão, a ponto de explodir, mais acesso à arma, facilita a ocorrência desses casos. Mas você está vendo agora que não é só arma de fogo. Eles pegaram machadinha, arco e flecha, besta. Né? A besta é feito um arco e flecha que tem gatilho. Então, eles se equiparam. Geralmente nessa relação aqui me parece que tem um dominador e um submisso. Possivelmente o dominador da dupla foi o mais velho, porque parece ter sido mais velho que atirou no... Não, foi o contrário. O dominador é o que atirou. Então foi o de 17 anos, que matou o de 25. O dominador é o que atirou. É o que atirou. Atirou e depois se matou. Então um influencia o outro. E os dois estão afim da mesma coisa, você vai dessa desforra. Ainda tem uma conta a ajustar com o tio lá. Sim, matou o primeiro. Quer dizer, ele está entre a vida e a morte ainda, me parece, já morreu. Morreu, né? Já que eu vou botar para quebrar mesmo, vou acertar minhas contas com esse tio e depois vamos para a escola. Eu acredito que foi isso que aconteceu. Como prevenção, o que você vai fazer da escola? Transformar numa espécie de presídio? Né? Guarda, policial, professor guarita, armado, soldado armado.
fica difícil, né? Catraca, né? Isso é uma situação maluca, muito cara e provavelmente inviável. A falta de educação doméstica dos pais é uma causa preponderante. Porque se você não ensina teu filho a respeitar as diferenças, ele vai ser um bulinador. Teu filho vai começar a debochar dos outros. Uhum. Se você conseguir educar teu filho para não ver isso, não fazer isso, você evita o bullying lá no futuro. Meus filhos, quando crianças, como qualquer criança, começavam a debochar de alguém feio, do disforme, qualquer coisa. Você queria ficar assim? Não. Você acha que essa pessoa escolheu ser desse jeito? Não. Então ela é assim por algum acidente de vida ou de percurso. O que poderia acontecer contigo ou comigo a qualquer momento, desenvolvendo neles o sentimento de empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Sei. Então, se você pega um aluno calado e você tem empatia, você vai procurar fazer uma amizade, destrancar aquela pessoa. Se o aluno é complexado, você vai dar um certo apoio moral, caso você tenha empatia. Agora, quando você não tem essa base educacional, você vai se hostilizar. Agora, quando a pessoa sofre, eu acho que todos nós, mais ou menos, quando estudantes, a gente sofreu este ou aquele bullying, né? Na época nem se chamava bullying, era gozação. Agora é que ficou chique, né? Ficou moda, virou moda a palavra. Por que a grande maioria, penso eu, não tem esse tipo de reação? Primeiro porque a intensidade do bullying é diferente do passado, por causa da internet. Sei. Segundo, porque a pessoa vai ficando reprimida, ela já é uma pessoa diferenciada, reprimida. Uhum. Mas aquilo não significa que ela não sinta. Ela sente, mas ela vai explodir lá na frente. É uma bomba relógio que estão armando. Por exemplo, o Fábio, bom dia. Bom dia, Fernando. Você foi da Globo a partir do ano 90, é isso? A partir dos anos 90, isso. Né? Eu fui quase que 2 gerações atrás, né? A partir de 70, por aí, 75, por aí. Ele vai saber que eu vou falar, perdoe que eu vou falar, mas havia um rapaz super inteligente, mas engraçado porque não era uma pessoa muito alta, era uma pessoa que favorecia o bullying. Uhum. E todo mundo na rádio chamava o cidadão de pela-saco. Uhum. Quer dizer, no sentido de que o cara enche o saco de todo mundo e tal, e na verdade era um exagero muito grande. Uhum. Esse cidadão hoje, ele não só é professor universitário, como é doutor em várias cadeiras, eu não me lembro quais. Quer dizer, por que, se você concorda com a explanação do Aibinder, na sua visão, por que, de repente, algumas pessoas com tenra idade, né? O de 25 nem tanto, mas o de 17, pelo amor de Deus, né? Por que o cara leva uma situação dessa? Eu até conheci bem o Pela Saco, eu não sabia que o apelido dele era Pela Saco por ele ser uma pessoa assim, bulinada. Achei que por era ser bulinada. Baixinho, ele acabava arrastando no chão. É possível. Eu achei que era. A verdade é que não era um apelido muito simpático, muito agradável. Mas ele também não ligava. Mas ele também não ligava muito, entendeu? Ele era cabeça fresca. Tanto que ele evoluiu muitíssimo também em função disso. A gente brincava com ele ali naquele parque que tinha lado ali, no Bar do Chico, a gente ficava Bar do Chico, sempre conversando com ele, e ele dizia, não tem problema, eu era muito próximo dele. Não tem problema não, eu quero ver esse pessoal daqui 20 anos. O Duarte, né? Sérgio Duarte, é isso? Eu vou me formar, eu vou estudar, eu vou avançar. Fez tudo isso. Fez tudo. Eu acho que o gatilho também, Fernando, nesse caso, o menino de 17 morava com a avó. Esse de hoje? Faleceu. Não sabia disso. Há 3 meses. Sei. A avó havia falecido. Ele estava sozinho? Estava sozinho. E ele trabalhava com o tio. E o tio descobriu que ele roubou no Lava Jato. Ele tinha desviado, acho que R$600, uma coisa assim. Então o gatilho dele foi, já que está tudo ruim,
Eu vou botar. Deve ser o Gelson Cunha chegando. Estava engarrafado lá na Ilha do Governador. Então, eu penso que isso que o Abílio falou, perfeito, concordo. Sim, tem uma base até... Mas esse gatilho já é uma coisa que ele vinha acumulando há pelo menos uns 6 meses. Agora, é interessante o que ele falou, né? Porque eu acho que você não sabia que foi o de 17 que matou o de 25. Um dos dois, não né? Sabia e eu calculei isso também. Falei, pô, se o cara matou o outro, é porque o cara... o de 17, deve ter... entre aspas, andava no processo. E a gente seria correto a gente dizer que o cabeça mais fraca ainda era o de 25? Pode ser, porque eu vou te explicar por quê. No nosso cérebro, nós temos uma parte do cérebro que se chama córtex pré-frontal, nome complicado, que trata da função executiva, controle dos impulsos, agressividade, tudo. Que dá o juízo, né? Você vê que o jovem é muito impulsivo. E à medida que esse jovem vai envelhecendo um pouquinho mais... A gente vai ficando mais calmo, verdade. Essa impulsividade é devido à imaturidade desse órgão no cérebro. Porque volta dos 20, 22 anos ele fica maduro. Aí você começa a criar juízo. Pode ser que o mais velho não tenha amadurecido, seja mais imaturo que o de 17. Acontece. E o de 17, por ter um caráter mais firme, talvez até pelo próprio sofrimento da vida, conseguiu uma ascendência moral sobre o outro. O gatilho pode ser a morte da avó, pode ser qualquer coisa, mas é o gatilho da panela de pressão que já estava prestes a explodir. Entendeu? Não foi a causa. Isso se repete na vida, né? Porque eu me lembro da minha época de estudante lá em Juiz de Fora, quando né, eu tinha vários amigos e na época de estudante a gente tem as turmas, não é? Nós éramos da turma da Delanda, né? Que hoje tem engenheiros, médicos, jornalistas, advogados, enfim. E eu tinha um amigo, que eu posso até falar porque eu nunca mais vi. O nome dele é Nelsinho. Pode entrar o não, Nelsinho. O Gelsinho chegou. Nosso Gelcio Cunha. Todo de gravata, todo. Depois eu vou perguntar quem é que deu essa gravata para ele, porque é um tal de receber. Gente bonita é assim, entendeu? Recebe gravata todo dia. Bom dia, o senhor vai bem, né? Bom dia. Muito bem. Interrompido o papo, eu me senti aqui prejudicado. Não. Estou ouvindo no rádio, no celular, aí você cortou o papo. Tá certo. A característica dele é fazer o protesto inicial. Freud explica, Leibniz também. Mas então, voltando à história, então havia esse rapaz que era nosso colega de festa, de bailes, essa coisa toda e tal. Depois que todos nós saímos, cada um se formou, foi para um determinado lugar, o Java 4, eu fui para Belo Horizonte, na Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, fazer estágio de jornalismo. Depois, então, vim para a Globo, enfim, coisas desse nível. Muito bem, quando eu voltava para Juiz de Fora, que era muito comum, quem sai de um lugar nos fins de semana tendo pai e mãe, você volta para ver os pais. Quando eu voltava, eu via que o Nelsinho estava cada vez mais velho, como eu estava, e acompanhado de jovem, cada vez mais jovem. Quer dizer, foi uma pessoa, talvez, desse padrão, quer dizer, que não casou, que não construiu família? Não sei, não posso dizer, porque há anos que eu não vejo, mas ele ficou uns 10 anos, cada vez que eu voltava a Juiz de Fora, o cara estava com gente mais nova. Quer dizer, com uma turma, um cara de 25, como agora, com esse outro com 17. Como é que impactou você esse episódio de Suzano, meu caro Gelson? Eu estava ouvindo o comentário aí dos queridos companheiros aqui, inclusive o seu também, e eu vou preferir ficar pelo lado de como está a humanidade, né? As igrejas são muito criticadas, as religiões são muito criticadas, mas mal seria da humanidade se não fossem as religiões. Independente de ser católico, espírita, evangélico, é relativo. O professor aqui ia... É relativo. Eu ainda estou no processo. Ele ia, mas eu acho o seguinte, quando você... o tal negócio, as pessoas falam, não adianta você orar e não praticar o bem. Eu concordo, claro, né? Mas você se acostumar, pelo menos uma vez por semana, ir a uma cerimônia religiosa, ou seja na católica, na igreja católica,
na evangélica, no espiritismo, seja lá o que for, né? Eu acho que isso ajuda muito na sua formação, ajuda você pensar, você raciocinar, você vai ter inclusive chance de ter contato com outras pessoas. Eu acho que metade da humanidade está perdida e eu acho que não vai ter jeito. O mundo já está sofrendo uma transformação muito maior do que a gente se imaginava, embora Nostradamus falou que em 2000 não passasse, não sei o quê, porque na verdade ele não quis dizer isso, ele quis dizer o que está acontecendo. De 2000 para cá, se você verificar, é cada vez maior as tragédias do mundo, inclusive tragédias naturais, os tais de tsunamis que a gente não ouvia falar, né? Eu passo às vezes pelo aterro do Flamengo aqui no Rio de Janeiro, Deus nos defenda isso. Mas eu me lembro que uma vez uma pessoa me disse, ó, tomaram do mar, que ali é um aterro, o mar vai querer de volta. A gente cansa de ver isso aí em várias partes do mundo. Deus queira que não, Deus queira que não. Mas eu acho que as pessoas precisam se conscientizar que não podem continuar levando a vida como levaram agora. Não estou dizendo todo mundo, eu adoro o carnaval, participei de vários blocos, mas tem determinados blocos que é um negócio, desculpa o termo, do chifrudo. É um negócio terrível. Sim. Além de não ter respeito, é droga em excesso, é álcool em excesso, que é droga. Libidinagem em excesso. Libidinagem em excesso, é isso aí. Então, uma coisa é você brincar, olha a cabeleira do Zezé. Agora parece que não pode cantar mais isso, né? Não, acho até que pode. Tá saiada, não, parece que não pode mais. Estão se preocupando com as frescuras. E estão esquecendo do mais importante, que é o sentido do amor familiar, eu acho. Essa é a minha opinião. Vamos ver onde é que o Aibinder discorda de ti. A maior causa de morte da história da humanidade são os conflitos religiosos. Então, esse negócio de dizer que a religião impediria a morte não faz sentido. Não falei exatamente nesse caso. Eu falei. Você falou no sentido de habituar-se a ir a um determinado encontro. Se você for pegar o pessoal do Estado Islâmico, é religioso. Se você for pegar outras guerras, protestantes, católicos, judeus... Na Irlanda do Norte contra a Irlanda do Sul, uma é católica, a outra é protestante, então, teve até terrorismo. Foi a principal causa de morte durante a história. As cruzadas, historicamente você vai longe. Então, não é a religião. O ateísmo nunca teve uma guerra por causa do ateísmo. Ateus já fizeram guerra, mas não sobre o argumento do ateísmo. Para convencer o outro a ser ateu. Eu concordo contigo quando você fala do amor familiar. De uma estrutura de casa, de lar, que dê uma estrutura saudável para o jovem se desenvolver saudavelmente. Não tendo essa estrutura, a religião não vai suprir a carência afetiva. Eu discordo dele, mas eu concordo em parte também. Todo mundo. Dele quem do Aibinder, discordo de você também, no sentido generalizado. Eu sou profundamente espiritualista, né? Profundamente espiritualista, com cursos, com tudo isso. Evidenciei na minha vida paranormalidades que o Aibinder acha que não existe. E eu respeito o não achar, como ele deve respeitar a minha percepção. Eu fiquei... Não, eu não sou religioso, meu Deus do céu. O que eu estou querendo dizer, e você tentou antecipar de uma forma injusta, é que, na verdade, eu sou ecumênico, até no ateísmo. Eu não sou ateu. Deus, para mim, não é um cidadão de barba branca. Deus é a soma das grandes inteligências que nos precederam e que permanecem ao longo, independentemente de você acreditar ou não em vida após a morte. Dá licença, mas desse caminho eu já passei há muito tempo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: as religiões, todas elas têm sim a sua importância. São degraus. Então são degraus. Se você não tem, digamos assim, uma autonomia para ser efetivamente ecumênico, acreditando que o ser humano é diverso, acreditando, como o budismo diz, que na verdade você tem que ter compaixão, independentemente da crença deste ou daquela pessoa, a única forma de convivência que existe é essa, é a tolerância para com o outro.
É a única forma. Então, nesse particular, você está certo. No particular do quê? O cidadão, para ele, o ideal é a religião católica, ou é a universal do reino de Deus, meu Deus, ou digamos, o espiritismo. Então, ele vai naquele caminho porque ele não encontrou ainda armamentos espirituais, ele diria intelectual, para poder se desenvolver e perceber que ele está acima de tudo isso. Na verdade, a igreja é você. A igreja não existe sem você, independentemente da crença que você esteja. Então, nesse particular é importante, como também é importante a tua fala naquele tocante da família. É muito importante. Mas a gente só vai conseguir, a meu ver, e vai ser muito difícil de ver na atual conjuntura, o desenvolvimento da paz, quando você perceber que o teu direito não pode invadir o do outro. E precisamos ter a cada dia que passa mais tolerância. Tolerância. Nós estamos muito intolerantes. Exatamente. É uma buzina, é um xingamento. Um dia desse eu estava no Banco do Brasil, agora, tem uns 2 ou 3 dias, eu estava no Banco do Brasil, e o Banco do Brasil agora inventou um caixa que você deposita em dinheiro. Tá? Então, nas agências só tem um. Só que esse caixa faz outras coisas, além do depósito de dinheiro. Então tinha lá um dinheirinho para depositar, e eu estava na fila, tinha uma senhora na minha frente, devia ter uns 60, 65 anos, e a cada 2 segundos ela batia na perna. Meu Deus do céu, que coisa chata. Chato isso, né? E ela na minha frente. Ela estava sendo chata, né? Absurdo, que não sei o quê, e uma moça no caixa. A moça no caixa tinha 3 ou 4 contas para pagar. Só que ela não sabia que aquele era o único caixa que fazia depósito em dinheiro. E a senhora atrás dela batendo na perna, aí olhou para trás para ver se conseguia me ter como cúmplice. E aí ela falou assim, que absurdo, a pessoa sabe que esse é o único lugar onde deposita em dinheiro. Isso era 10 e pouco da manhã, Fernando. O único lugar que deposita em dinheiro e não vai para outro caixa, está o caixa do banco inteiro vazio. Aí eu falei assim para ela, será que ela sabe que só aqui faz o depósito de dinheiro? Aí a moça virou para trás e falou assim para mim, olha, quando eu cheguei aqui o banco estava vazio. Se vocês perceberem, esse é o primeiro caixa logo que a gente entra na agência. Então eu entrei e comecei a fazer minhas coisas. A senhora da minha frente falou assim, mas você é muito burra, não sabe nem ler. Começou uma discussão absurda e a moça saiu e foi fazer o depósito. Quer dizer, uma impaciência, né? Do nada, de uma pessoa que você nunca viu na vida. E de um tempo que você vai perder 10 minutos no máximo. Se você estivesse doente, você não estava perdendo 10, 20, 30 minutos? E aí ela saiu, essa moça grosseira, saiu desesperada, xingando. Isso aconteceu comigo outro dia, tá? Na fila do cinema, porque eu sou cinéfilo, né? Eu também. Então eu fui ver um filme que eu até recomendo, A Volta para Casa, De Volta para Casa. Que é um filme fantástico, já sabe por que é? Porque é filme mesmo, não é desenho, não é animação, e foi filmado a partir de uma cadela. E eu gosto muito dos animais, uma cadela que é adotada, depois ela se perde, fica a 600 quilômetros de distância da casa e recupera, volta, e é o todo que acontece. O filme é um poema. Falei, meu Deus do céu, quem fez isso, né? E eu estava na fila dos velhinhos, como me é particular, né? E tinha uma senhora atrás e tinha uma outra na frente, que eram 2 senhoras. Você tem que entender que 2 senhoras, na hora de passar, tem uma certa dificuldade. A senhora estava demorando, a outra que estava aqui atrás, que já tinha também os cabelos brancos, que é um absurdo. Essas pessoas deviam trazer óculos. Olha, sei lá se a mulher enxerga ou não. Meu caro Gerson, já passou por episódios semelhantes? Já passei por episódios parecidos com esse aí. E eu acho que às vezes tem... Às vezes não, é muito comum, né? Tem gente chata em tudo quanto é lugar. Tem criança chata. Tem, verdade. Criança chata. Tem criança que de bebezinho já é uma mala pesada. Verdade. Como tem idosos chatíssimos que vão pro banco para reclamar, para arrumar confusão, porque já não estão mais com saco nem para viver, não estão com paciência. Então acho que ouvir dos outros, desculpa o termo, vou falar urinol. Pinico. Latrina. Latrina. Tá, entendeu? E o que vai acontecendo comigo? Eu acho que uma hora dessa vai acontecer uma desgraça numa agência bancária dessa aí, porque é tanta confusão na hora de entrar ali com esse negócio de tira a bolsa. Tinha que arrumar uma outra forma ali que não fosse aquela porta giratória. Sei lá, mas eu falei isso ontem com segurança no banco.
Aí ele virou para mim e falou, não, mas porque isso aí é o mais perigoso lá fora, porque é mais fácil do agente ser rendido. Tá certo. Tem uma lógica. Mas é um negócio ridículo, rapaz. É difícil eu ir a uma agência bancária onde alguém não ameace de ficar pelado. Vou tirar tudo, vou ficar pelado. Entendeu? Porque é uma discussão sem fim. E se você perceber, quanto mais irritado a pessoa do lado de fora ficar, mais o cara não deixa entrar. Pois é. Você começa, tira um relógio, aí vai, não passa. Aí tira o óculos, não passa. Aí tira a moeda, aí o cara de dentro, ele vai bloqueando cada vez mais. Porque aquilo, se você apertar, abre. Entendeu? Aquilo é um controle do cara, um controle seletivo. Seletivo. Então você vê, às vezes entra uma pessoa com uma mochila enorme, passou direto. A gente entra com 5 e com 3 moedas, o cara para. É verdade. Entendeu? Eu entro com uma perna aqui dentro da tíbia, tá? Não apita. Eu descobri que não apita. Porque a tíbia minha hoje, né, tem dentro uma haste de titânio. E o médico tinha falado comigo, assim, eu falei, bom, quando eu entrar, eu fui no Banco do Brasil, fui no Bradesco, eu falei, isso não tem problema, porque ela está encoberta pelo osso, né? Quer dizer, agora... Diz que talvez avião ainda não fui, talvez o avião eu tenha que explicar antes, olha, companheiro, eu tenho uma perna aqui, a direita, que ela tem uma... Leva uma radiografia. Minha identidade, minha radiografia. Eu não sei porquê, quando eu voltei, que eu estava engessado, né? Para quem não sabe, eu quebrei a perna andando de patins lá em Gramado, e quando eu fui passar, eu expliquei para a moça, pessoal, estou engessado e tal. Então o senhor vai ter que fazer um outro tipo de exame. Aí veio um velhinho que nem eu, né? Veio com um aparelho lá fazer o exame, meu filho atrás, aproveita, faz o exame da próstata. Brincadeira, falta de respeito. Aí ele fez, conta o final, aí ele resolveu fazer o Fernando. Entendeu? Aí, pô, se arrependeu de não ter feito a próstata, só fazer toda semana. Precisa da tua vida. Precisa fazer todo ano. Você não fez, não? Você com seus 18 anos não fez, não? Olha, eu soube que ele fez lá, no aeroporto, e fez outro aqui para ter uma segunda opinião. É verdade, para saber se está tudo certinho. Aí, como cada um falou uma coisa, ele deu uma terceira opinião. Agora a Ibinga já está vendo aí esse palavrão todo com relação às pessoas. Por que elas estão tão impacientes? Se é que você concorda. Tem vários motivos também. Concordo. Primeiro, você se sente superior ao criticar o outro. Sim. Ele é mole, senão que eu sou rápido. Ele é burro. Não leu ali a placa que tem outra caixa disponível. Então, ao criticar, ao colocar o outro de joelhos, você fica maior. Então, a pessoa critica para isso. Ao se sentir vítima, que também critica, você também obtém a atenção de quem está te ouvindo. Você obtém um apoio moral. Então, tem vantagens nessa posição. Não é muito... É um recurso infantil, imaturo, obter a atenção das pessoas por esse meio. Através de reclamação. Através de reclamação. Não é reclamação, é resmungo. Quando você quer alguma coisa, você tem o direito. Eu vou no gerente e vou reivindicar uma mudança nesse procedimento. Você está reivindicando. Quando eu estou me lamentando com a pessoa que está na fila, eu só estou usando ela como muro das lamentações e resmungando. Agora eu não poderia deixar de tocar que anteontem foi apresentado os prováveis assassinos, que parece que agora não são suspeitos, mas são acusados pela justiça como tal, né? Coincidentemente, algumas provas que eventualmente serão julgadas ou não, serão julgadas se habilitadas ou não, entre outras o amigo do cidadão. Samira, pega aquele papel lá que eu tenho com os nomes todos, agora de cabeça me foge um pouco. Teve um amigo do que teria sido atirador da Marielle Gomes, né? Que tem de posse na casa dele 117 fuzis, né? Mas incompletos, faltando canos, né? O que há uma suspeição de parte da polícia que eles estariam fabricando isso aqui para poder abastecer o crime, né? Por outro lado, a outra coisa que impressiona muito, não é isso não, é um envelope que está ali. Outra coisa que impressiona muito é a casa do cidadão, né? Você é sargento, né? Que ganha aposentado, que eu acho que não chega a 9 mil, que ganha 6 mil e poucos, e pagava isso de aluguel. A casa não é dele, mas pagava isso de aluguel. O carro
do cidadão. 160 Alguém se lembra do nome dele? Que me fugiu aqui. Não, mas... Rony. O carro do ex-sargento, ontem falava-se em 120 mil, hoje é 160 mil o valor, e encontraram dentro do carro 60 mil reais. Agora, a situação muda um pouco de figura após a denúncia, a prisão e tal, que evidentemente até o presidente Bolsonaro disse que quer saber quem mandou, né? Diz textualmente isso. É o seguinte, por quê? A anotação foi pro brejo, a memória não é mais nessas coisas. Mas esquece. Não, isso é muito importante da gente tocar. Eu sei, eu tô falando agora da lista, que você não acha. É verdade. Você deve ter guardado. É que eu segurei os nomes todos. Eu chamei meu HD externo. Eu faço isso também. Porque tem hora que a lembrança não vem, você puxa, mas não vem. Mas enfim, agora eu lembrei. O Wilson Witzel veio de público agora dizer que o Geneton, que é o delegado que liderou toda essa nova investigação... E que belíssima investigação. Será premiado com um intercâmbio na Itália. Isso, 4 meses. E perguntando se isso não prejudica, ele disse que não, porque o Geneton, o delegado Geneton, está esgotado com tudo que houve, e que agora é importante ir um delegado que esteja, digamos assim, a palavra fresca fica meio estranha, mas é fresco. O que você acha desse imbróglio? Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo você afastar um delegado, independente das denúncias que existam contra ele. Eu acho um absurdo você afastar um delegado... Nessa hora. Nesse momento que conduziu o processo inteiro. Eu não gosto das entrevistas coletivas do Witzel. Me parece que ele continua sendo juiz e não governador. Ele determina aos repórteres o que vai ser perguntado, e ele me parece que está sempre acima do bem e do mal. Não gosto dessa postura, e ele sorri muito. Eu acho que num caso tão sério como esse, onde você tem o provável matador da Marielle morando no condomínio do presidente da República, estava bem protegido, nada a ver com o Bolsonaro, nada a ver. Mas não dá para você, nesse momento, dar um prêmio para o delegado estudar na Itália 4 meses. Pô, ele está cansado? É natural que esteja. Você imagina. Mas faz parte da profissão, Pipoca. O médico é igual assim, médico que não quer dar plantão no final de semana, vai trabalhar em banca de jornal, pô. Médico que não quer atender pobre, não dá para ser médico. Advogado que não faz porta de cadeia, não pode ser criminalista. Então, não gosto da postura do Witzel, e acho mais uma vez que foi um tiro no pé. Não precisava ser do jeito que foi. Agora vamos ver quem é que ele vai colocar lá, porque é uma determinação dele. Esse é um cargo de confiança dele. Ele é que vai determinar quem é o delegado que vai conduzir as investigações aqui para frente. Gelson Cunha. Eu tô muito... Hoje eu tô parecendo o doutor Aibin de umas semanas atrás aí. Eu tô muito... Calmo. Inteligente. Não, eu tô muito descrente. Descrente. Eu tô muito descrente. Já me senti bulinado, quero deixar claro aqui. Tanto por parte da esquerda, como da direita, como do centro. Bom, então você está chegando à minha posição zen. Só brincadeira. Eu, 15 dias pra cá, eu fiquei tão decepcionado com tudo que eu vi na imprensa. Cada dia uma imbecilidade. Acho que o Bolsonaro tem que governar o Brasil, entendeu? Parar de ficar batendo boca com É verdade, verdade, concordo plenamente. Tem que parar com isso. Tudo bem que as redes sociais foram importantíssimas. Mas chega, né? Mas chega. Agora tem que começar a governar. Governa o Brasil. Governa o Brasil. É verdade. Entendeu? Para com esse bate-boca. Está parecendo coisa de adolescente. Coisa de adolescente, como é o filho dele, né? Concordo. Já adulto. O filho mais novo que é inteligente. Sentiu alguma ironia nisso aí? Por quê? Que você confundiu o filho dele com adolescente, de repente já falou que já é adulto. Teve ironia ou não? Não, ironia nenhuma. Não, porque de vez em quando eles soltam também umas frases aí que acabam atrapalhando o governo, né? Aí isso cai de novo no que a gente estava conversando, que é o mais novo, a mais nova tragédia do Brasil, que é o caso que aconteceu ontem em Suzano, terrível, né? São Paulo. Aliás, esse ano, né? Teve Matozinho, agora... Vai ser lá 2019, né? Passando logo para 2020. E eu queria completar... É verdade. Já deu. Já deu.
Eu queria completar uma por favor. Eu não pude falar da outra hora. Sim. Esse negócio de achar que criança tem que ter privacidade. Tem que ter privacidade. Não, ela tem o direito, criança tem 8, 9 anos, tem o direito de ficar trancada dentro do quarto. É o mundo dela. Aí você não sabe o que está acontecendo. O que está rolando, ainda mais agora com o computador, né? Computador, celular é muito mais celular, fácil. Finge verdade. Que tá mas tá ali. Verdade. Celular, entendeu? Mas tem que ter privacidade, tem que inventar isso aí. Uma parte da humanidade, estimulada pelos partidos políticos e pela imprensa, porque eu classifico que hoje o mundo tem 5 poderes, que é o executivo, o legislativo, o judiciário, onde é o mesmo regime do Brasil, né? Imprensa, 4 poderes, e o quinto, que eu acho mais importante, é o povo, o poder do povo, tá? Então, metade da humanidade está com esse pensamento aí de que não, você não pode, uma criança fez esse negócio mal feito, não pode botar no cantinho do pensamento, para pensar o que fez de errado. Não pode. Tem que deixar. E a gente ouve muito, Gerson, é melhor estar no quarto do que estar na rua. A gente ouve muito isso, está dentro de casa, está protegido, deixa ele quietinho lá. Tem que ser vigiado o tempo todo. Tem que ser orientado, né? O pai e a mãe têm condição disso, porque tem pai e mãe que são piores ainda. Eles querem ter filho, é muito comum. É muito comum a juventude, não, quero ser, a mulher, eu quero ficar grávida. Às vezes ser mãe, quero ser mãe, eu quero casar. Um casalzinho, eu quero casar. E depois, o que acontece? E aí tem vende. pai, tem avô, tem avó que acha que isso é correto. Entendeu? Então, eu acho que volta a questão tem aí uns partidos aí que pregam respeito, mas eles são os primeiros a não respeitar, a começar pelo resultado da eleição. Se tivesse ganho o Haddad, que era do PT, partido do Lula, nós tínhamos que apoiar o Haddad, mas não foi o Haddad que ganhou, a democracia. Eu posso fazer uma observação? Acho que não tem que apoiar ninguém, não. Acho que a gente tem que apoiar aquele que for honesto. Porque, de repente, só porque foi eleito, não tem... Mas aí você não apoia ninguém, mas eu vou aguardar como repórter visceral, como jornalista visceral, não é só porque eu votei em fulano ou beltrano, que está nas vísceras, né? Está nas vísceras. Um cara que até hoje, com 56 anos de comunicação, vive, a principal diversão minha é jornal, telejornal e livro, então alguma coisa teria de valer. O que eu quero dizer é o seguinte, não é porque foi eleito que o cara, tomara que seja, vamos torcer que seja. Mas se não, você bota o Maduro lá e o Maduro resolve tudo e cala a boca de todo mundo. Então não estou dizendo contra, não. Eu acho que o papel da oposição é muito importante e tem que ser respeitado como tal. Mas tem que ser honesto. Aí é que está. Aí que está. Exatamente. Não, mas tem que ser. Tem que ser. Ou então vai viver na Rússia, pô. Vocês estão. Vocês não. Tem gente criticando tanto a antiga União Soviética, vai lá. Porque você vai ser cachorrinho de manobra. Vai para a China. Vai lá. Na democracia, não. A democracia, todo mundo tem o direito de se expressar até a palavra em contrário. Você citou a Rússia aí. Quais as duas potências mundiais que estão apoiando a Venezuela, esse Maduro, esse assassino? Não, mas eu não sou. A China, mas eu citei. Socialismo. Mas eu citei. Vamos parar com essa bobagem. Socialismo no Brasil só existiu. Socialismo no Brasil só existiu numa coisa, na roubalheira. Só na roubalheira. Isso aqui nunca foi socialismo, nem com o PT. E socialismo é uma coisa absurda. É absurda por quê? Porque não existem duas pessoas iguais. Então eu acho muito bonito até a teoria do Marx, muito bonito, vamos ser todos iguais. Nunca houve isso. Na União Soviética houve uma casta dominando, igual em Cuba, e na realidade um monte de gente desigual. Então não existe, não poderia prevalecer. Mas também não pode prevalecer o capitalismo selvagem, pô. Então, o que eu quero dizer, a democracia, por ser talvez o menos pior dos regimes, ainda é aquele que te dá voz. Então, como que um país onde 90% da riqueza está na mão de 10% da população pode dar certo? 5%. 5%. São 6 famílias. Como pode dar certo? É difícil, né? É difícil.
Entendeu? Então o que eu estou dizendo é o seguinte, tá bom, claro, vamos torcer. Quem fosse eleito, a gente teria que torcer. Agora, entrar nessa divisão vai arrebentar mais ainda com o país, não é o seu caso. Essa coisa da extrema esquerda e extrema direita, isso é uma estupidez, pô. Mas não tem alternativa também não, aí você vai no centro. Quem é que está no centro? Gente, analisa comigo, você tem um país... Rodrigo Maia... A maioria é tudo safada, tudo sem vergonha, da mesma forma. Sei, mas isso é um pouco... Ordinária, ainda bem que vamos eu não ver. me eleger quando foi candidato. Sim, mas terá de ter alguém em algum lugar. Oh. Você está pensando que só tem santinho nos Estados Unidos? Claro que não. Não, mataram o John Kennedy. Ué? Mataram o Robert Kennedy. Você sabia que meu irmão era diretor de jornalismo de uma rádio chamada Rádio Industrial e estava nos Estados Unidos, no Hotel Ambassador, quando não havia nem celular e mataram o Robert Kennedy, e ele foi apontado para o Prêmio ESSO de reportagem porque deu há quantos anos atrás? Quantos anos depois esfaquearam o Bolsonaro? Aliás, em memória de Antônio Célio Pinto, que foi um dos grandes jornalistas com quem eu aprendi muita coisa e que foi chefe de jornalismo, notadamente daquelas rádios lá de Minas. Então, mas não é por ele, apenas que me lembrou. Aí, Binder, então está na hora, como ele falou, de apoiar as coisas boas e ter personalidade para se criticar as que você, mesmo estando errado, acha que não são boas. Primeiro, eu estou pensando aqui que vocês discutindo política está me dando tédio. Segundo, é o mesmo que sentir ciúme na zona. Estão discutindo... Não se chega a lugar algum, é isso? Não, qual é o sentido de defender este ou aquele? Não tem muito sentido, mas aí você está no meu raciocínio. Aí está no meu raciocínio. É ciúme na zona. Terceiro, nós estamos falando sobre a reunião do Witzel e do... E deturpou. Então, por favor, volte ao tema que você acha mais importante. Não é o que eu acho mais importante, o que estava sendo falado era da... Espera um minutinho antes aqui. Como diz o meu filho Diego Cunha, famoso Diego Cunha. Tem problema. Tem problema. Como diz uma cliente minha, isso tá papo de maluco. Mas aí. Conversa de bêbado. Esse caso do delegado, primeiro, os bandidos foram fantásticos. Nota 9,9. Né? Que preparação maravilhosa que eles fizeram para o crime. Eu não faria uma igual, né? São profissionais de... Mas eles vivem disso. Não acho que tenha sido... Me perdoe, eu discordo. Não acho que tenha sido fantástico, não. São profissionais do crime. São matadores. Profissionais de alto nível. De baixo nível. Perdão, de baixo nível. Não, de alto nível. Quem mata o outro é de baixo nível, não é de alto. Agora Só para ser polêmico. Só para ser polêmico. Segunda, a investigação foi 10. Sim. Esse negócio de tirar o delegado no dia seguinte, na polícia eles chamam isso de cair para cima. É verdade. Derrubaram o cara. Ele foi derrubado. Caiu para cima. Vai para a Itália. Mas parou de incomodar, parou de atuar naquela área. Sim. Uma pseudo-promoção, uma pseudo-vantagem, um engodo. Foi premiado, está cansado. É discutível. O problema é que ele está em divergência com o chefe da polícia. Eles sentaram em extremos opostos da mesa e mal trocaram palavras. É isso. Isso, então tem uma divergência ali. Aí prevaleceu o chefe da polícia, é isso. Ganhou o mais forte ali. E tem muito também ali, eu acredito, guerra de egos. Com certeza. Eu acho que o que tem ali é guerra de dinheiro. Quanto que um cara desse preso vale? Quanto que um Fernandinho Beiramar preso vale? Aí é suposição. Mas o que há possivelmente uma guerra de egos e o cara caiu para cima. Como não podia... Agora, isso pode reverter? Pode de alguma forma prejudicar a investigação ou não? Tem um aval. Isso reverter, né? É difícil, porque já está tão né? Um dia depois, né? Ele cacifou. Um dia depois, ele já foi ter o aval do governador. Reverter isso eu acho muito difícil. Vamos voltar atrás. Agora, você concorda com o Fábio que disse que o Witzel está cada vez mais juiz, cada vez menos governador? Não dá para julgar. Não dá para julgar. Ele é muito pavão. Mas não sei se ele está juiz. Ele reclama que sorri. Se não sorri, também reclamam. Então, não dá para julgar. Depois do doutor Aibinder aqui, né?
classificar os nossos comentários aqui como uma situação que ficou de tédio. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou me retirar. Não faça uma coisa. Não faça. Você tem que me dizer uma coisa. Você tem que me dizer uma coisa que é fundamental. Quem te deu essa gravata? É a única coisa. Sabe o que é? Você conhece aquele personagem de filme que o cara ficava nervoso, assim, aí dava uma água para ele e disse assim: então, agora, tá calminho? Tô. Lembra disso? A gravata pois é, a memória já vai lá pro brejo, rapaz. Eu tô calminho agora. Você tá calminho? Agora tô. Então quem te deu essa gravata? O tédio. Porque o assunto estava girando uma mas tem lógica. E acontece que a gente, de repente, estava mais ou menos tergiversando. Provavelmente. Não, mais ou menos não, plenamente. Inteiramente. Você, Fernando Sérgio, é um puxa-saco do doutor Eu estou percebendo Você está querendo que ele não te cobre as aulas que você está combinando com ele lá. Eu estou percebendo isso dele né? Agora, isso não quer dizer que o senhor não deva dizer quem te deu essa gravata. Para de fugir. Foi o advogado de Três Rios, sei que de Três Rios está assistindo aí, doutor Antônio Sérgio Soares. Xará meu, né? O segundo nome. por excelência. Você sabe que ontem eu procurei, que o Osmar do Breck esteve aqui ontem, me falou e eu vi a entrevista que o senhor fez na concentração do samba com o Osmar do Breck, elegantíssimo, né? Num terno de R$700. E acontece o seguinte: Fernando, eu não vi, quero ver. Eu procurei aqui no teu Face, no perfil do teu Face, não vi a entrevista. Provavelmente já deve ter. Não, já passou muito tempo, né? Já passou muito tempo, aí mas foi bonita a entrevista. Falei, olha, que pena que eu não vi. Falei, pois é, mas o rapaz sabe das coisas, aprendeu agora recentemente, mas está indo muito bem na carreira. Ele estava de fato numa ala bonita da Portela. É verdade, dos compositores da Portela, né? Os compositores. Pois é, mas aí voltando o Brasil está virando, cada dia tem um assunto bombástico, né? O de ontem a gente volta a essa situação lá de Suzano. Né? Brumadinho ontem chegou a 200 mortos identificados. Meu Deus. 200 mortos. E ninguém fala mais nisso. Não. Já mudou, pai? Já porque... Ontem eu estava verificando, antes do anúncio da tragédia, do assunto que está aí na primeira página de todos os jornais, né, estava de Suzano, coisa terrível. O Globo, não sei se foi ontem ou anteontem, fez um mês do incêndio lá no Ninho do Urubu. Sim. Né? Eu estava verificando. Tem um pedacinho. Falando nisso, meus parabéns pela vitória do Flamengo ontem, pô. Eu nem falei disso. Essa gravata aqui. Não, já falou que foi do advogado. Mentir 2 vezes não dá. Já falou a primeira mentira, que foi advogado de 3 vezes. Agora vai falar que é em homenagem ao Flamengo, pô? Eu não espero molhar o bico. Entendeu? Por favor, molha o bico, vai lá. Eu não disse isso, eu já falei que me deu a gravata, eu falei que eu tô... Isso aí é homenagem, parabéns, uma bela vitória. Do Flamengo, sobrou em campo, é verdade, é verdade. Mas ganhou de 3-1 só. É verdade. Entendeu? Eu estava... O senhor vê que eu não puxo só o saco do senhor Aibinho, estou puxando o saco seu nesse momento. Estava no concórdio com determinados comentaristas. Aliás, eu quero fazer um registro, se você me permitir, eu quero fazer um registro, que até agora eu não falei nada disso, pelo passamento do Eurico Miranda. Né? Eu não posso dizer propriamente que tenha sido amigo, mas ele foi muito amigo meu. Quer dizer, curiosamente, a partir das ações dele, porque certa feita eu estava na rádio Tupi, provavelmente a época ainda que o Romário queria botar uma estátua do Romário lá em São Januário, e eu fiz uma crônica, daquelas crônicas escritas, mas que eventualmente apoiava essa situação pelo que ele tinha feito para o clube, embora na verdade me parece até que ele seja flamenguista de coração. Né? E eu estou fazendo o programa, de repente invade... Flamenguista vascaíno de coração? Não, o Romário. Você está com o aparelho hoje? Está com o aparelho? Sintoniza, porque senão fica difícil. Eu estou brincando. Não, mas agradeço. É verdade. Então, de repente entra no estúdio, naquele estúdio da Rua do Livramento, exatamente o Eurico Miranda.
né? Disse que tinha ouvido, que gostou muito e tal. E a partir daí, desde quando ele foi, eu sei que ele é muito polêmico, nem todas as ideias dele eu concordei, então, de qualquer maneira, fica aí os meus sentimentos para a família. Você sabe que ele morreu na segunda-feira e só foi avisado na terça, né, do falecimento dele. Eu sei que é. O doutor Aibinder falou que era para ele não morrer na segunda de novo. Isso prova isso prova que às vezes o humor é negro, né? É verdade. Nem todo mundo tem sensibilidade para fazer um humor branco. E aí vão me acusar de racista. Tá vendo? Né? Com os brancos. Aí, mas claro que eu tô... mas eu nem... Eu já notei esse viés racista dele. Ainda há pouco ele procurou o nome, esqueceu, se me deu um branco. Mas nós vamos chegar a um momento que a gente não vai poder falar nada, né? Essa é que é a história. Tanto está injusta a minha acusação para com a Aibinder, quando é injusta, não pode ir, será que eu posso? Agora você fica na dúvida, o cara é preto ou é negro? Quer dizer, você fica, né? Como é que vão achar? Não, é afrodescendente. Quer dizer, na verdade, cada qual no seu cada qual. Moreno. É verdade. Entendeu? Muito bem. Porque eu acho uma tremenda frescura. Porque cada um... Tem amigos queridíssimos, que eu amo. O Wilson Silva é um, né? Inclusive O Wilson é bem moreninho. Bem moreninho. Entendeu? Que eu chamo meu crioulo, dá um beijinho aqui, meu crioulo. É verdade. Amo de paixão, entendeu? É verdade. Vou falar em moreno. Aí, pô, vou chamar de moreno, é preto ou branco, meu Deus. Um dia Moreno desse... é preconceito nesse caso. Porra, é homem, é mulher ou é gay? E daí? Não, agora tem trans também, cara. Você não entende essas coisas. Tem um monte de coisa que eu não sei nem o que é. Mas daqui a pouco vai ter. Que eu não sei o que é. Também não sei. LGBT. O I eu não sei o que é. Indecisos. Como o Fernando Sérgio, assim, que não se definiu. Tipo a gente, assim, entendeu? Eu nem respondo. Com relação a morena, um dia desse vi uma morena linda na rua. Sei. Eu não sabia se chamava de morena, de muito morena, né? E eu falei, nossa, que morena. Olhou pra mim, se toca, velhinho. Eu falei, para, né? Tá vendo que coisa? Gente, estamos chegando ao final do programa hoje. Muito obrigado a cada um de vocês. E, primeiramente, as despedidas do nosso querido Fábio Antônio. Olha, quero mandar um abraço lá pro nosso Oscar Berra. Tá? Chegamos a 100 dias de 2019. Já fizemos isso tudo. É verdade. Tivemos melhor. Já vivemos, porque o álcool está fraco. Olha, o Fabiati Primo, que foi operador nosso durante muitos anos, lembra do Fabiati? Fabiati, o Oscar Berro, a Denise Guzmán Silva, enfim, as coisas vão passando aí, está lá o chapéu indefectível do Pedro Carlos, né? É que vão passando muito rápido, às vezes as pessoas reclamam que a gente não fala o nome, mas fica muito difícil, né? Porque vai passando pela tela e você vai perdendo, infelizmente. Mas você pode, ou você, se você não consegue, você bota uma pessoa mais jovem, como eu. Como você, por exemplo. Para me ler aqui no meu próprio celular. Não, você vai atualizando. O problema é o seguinte, que pagar mais do que eu estou te pagando, eu não posso, eu não consigo. Porque o Haroldo Barros... O seu cachê é muito alto. O Haroldo Barros tem um programa à noite, ao vivo, ele passa o tempo quase todo falando, e as pessoas gostam, falam o nome. Só que ele não tem o conteúdo, o conteúdo dele é música, né? É uma coisa diferente, né? Não tem as opiniões, né, das pessoas, né? O nosso é mais jornalístico. Todos estão sendo abraçados. Abraçados nesse momento. Mas não é a mesma coisa. Falar nisso. Que fala o nome dele. Falar nisso. A Denise, por exemplo, Guzmán já falou, né? Já falei. Falar nisso. Ali já subiram Figura inusitada de caráter sem jaça, sua despedida, o jornalista, repórter, ufanista. Explica isso, que é isso? Ufanista é o cara que tem rasgos de felicidade. Tem o quê? Rasgos de felicidade. Eu não quero ter rasgos, não. Não quero ter rasgos, não. Pelo amor de Deus. Você reparou, até no final do programa, ele protege o Aibinder. Não é? Ele começa com você. Isso, Não, porque o cara trabalha há 473 anos na imprensa e não percebe que é a sequência da câmera. Ele tá com medo de acabar a bateria. Não, é verdade. O senhor quer fazer o favor de fazer as suas despedidas, dizer o que o senhor vai fazer hoje, amanhã, depois? Com seus rasgos de felicidade. Meu amigo, eu vou hoje abraçar o meu amigo Joaquim Diniz,
que é o novo presidente da Sete Rio. Coisa boa. Diretor de operações. Que bacana, um abraço pro Joaquim Diniz. Eu não sabia que ele era tão preparado assim, o Joaquim Diniz. Olha, presentemente o Todinho está com falta sexual. Tá? Por favor, filma o Todinho aí. Filma o Todinho. Olha o Todinho, coitadinho, a gente está precisando arranjar uma pepeca para ele. Olha só. Olha lá, ele precisa. Você vê que ele escolheu já o duro de Ele escolheu. Essa é para registrar para a posteridade. Olha lá. Ah, meu Deus do céu. Tá. Todinho, ele não é uma cadela, Todinho, é o Fábio Antônio. Por favor, comporte-se, Todinho. Ó, já sou Viceno. É verdade. Sim, senhor. Você quer deixar eu completar? Por favor, complete. Eu não sabia que o Joaquim Diniz, até então diretor de operações da Sete Rio, era tão preparado assim. Você quer prestar atenção no que eu tô falando? Tô prestando. Por favor, acaba de falar que essa merda. Olha, a bateria vai cair, hein? Fala aí. Todinho no meu lugar. Tá, não vou botar. Por favor, concluiu? Tem mais alunos para dar, Eu não sabia que ele era tão preparado em relação ao Rio de Janeiro. Ele dando entrevista pro Canásio, na antiga Rádio Globo. Sim. O Joaquim Diniz é um cara bonitão, cabelo branco assim, mas é uma... Mas tem um defeito grave. Fuma que parece uma chaminé. Vai pra outra merda, você confundiu a pessoa. Aí, ele dando entrevista no Canásio, ele deu um banho. Eu achei que eu conhecia o Rio, mas ele conhece muito mais que eu. Que bacana, que ótimo. Entendeu? Isso já é uma grande coisa. E o Canásio admirado, né? O Canásio, eu achei até o... Será que o Canásio... Não, o Canásio sempre fica admirado com pessoas bonitas. Bonitas, é verdade. Ele é um cultivador da beleza. Isso, ele é. Então tá, deixa eu terminar então, que a bateria vai acabar. Mas ele está terminando há 10 minutos. E eu que sou prolixo. Vou mandar um beijo para Andréia Costa, lá de Itaporaí. Alô, Andréia Costa, grande Andréia. É iniciar o dia com a energia de vocês. Que maravilha. Beijo, Andréia. Acabou aí, Gelson? A nossa parte, sim. A sua parte também, né? Já bem, meu Goodbye. Agora pro seu preferido. Nosso querido... Assim, não concorda com nada, que é um discordador. Doutor Aibinder. Tinha que estar no planeta Vênus. Doutor Aibinder, nessa idade, ciúme é grave, né? Não, ciúme e inveja também. Senti uma coisa pessoal, senti que é pessoal. Mas e aí? Os 7 pecados capitais, a inveja é pior, porque a inveja não te dá nenhum prazer, os outros dão prazer. Então, inveja de quê? Do meu talento, da sua barriga de chope, da minha sabedoria, da minha modéstia. É modesto ele, humildade. Agora, falando sério, posto. Cada dia ele começou a falar que a notícia lá do Flamengo, que morreu. Isso, vai não. Cada dia uma tragédia encoberta por outra. Sabe, a velocidade, eu acho que ele devia cancelar o ano 2019. Olha, passa hoje. Vou passar para 2020, que 2019 não deu certo. Vamos direto para a lua de mel. Sabe quem deve estar adorando isso? São os políticos. Mudou o foco. São as pessoas que muda o foco. Fazer. Então aí, até agora eu não vi nada. Não, a promessa é o seu outro. Não vi nada. Eu só vi a esquerda atacar a direita atacar a esquerda. E vai ficar nisso a vida inteira? E o foco dos problemas desaparece. E o Rio desaparecendo. Você passa em determinados pontos do Rio, a loja acabou. Rua da Carioca. Até o Novo Mundo, perto da antiga Rádio. Fechou o Novo Mundo? Fechou. Que isso? Vai fechar agora. Vai fechar. Ah, meu Deus. Que lástima, né? Já fechou o Glória há muito tempo. Eu não sei como é que não invadiram ali, porque daqui a pouco entra lá o MST. Terrível, né? É terrível. Da vida, o MT, sem terra, sem teto. Vai ser reformado, como a fachada, e vão fazer apartamentos. Apartamentos, meu Deus do céu. Aí, Vinda, por favor, seu curso, logo mais. Fique à vontade. Pode ligar para 2285-0550, 2285-0550.